Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais uma resenha do Barbeiro Crente? Já estava com saudade de vocês, gente, né? A semana passou para eu poder chegar aqui, parece que demorou para passar a semana, mas no mais está passando bem rápido, né? Infelizmente os dias estão passando rápido demais, mas a semana parece uma eternidade até eu poder estar aqui com vocês, até eu poder estar gravando a resenha do Barbeiro Crente para falar com vocês de novo. Gente, como é que está? Vocês já curtiram? Vocês já mandaram para os amigos de vocês? Estão gostando dos vídeos? Então, sem delongas, se você já curtiu, se você já compartilhou, se você já está ali sendo mais um inscrito no nosso canal, nós vamos seguir para o nosso assunto de hoje, porque ele está demais, está muito interessante. Quero saber se você já parou para pensar qual é o tamanho do amor de Deus por você. Você sabia que Deus ama você? Se você não sabia, fique sabendo, Jesus te ama, o Senhor te ama demais, demais, demais. Mas você já parou para perguntar o quanto Ele ama você? O quanto Deus me ama? Qual é o tamanho do amor de Deus por mim? O que Ele seria capaz de fazer? Então, hoje nós vamos resenhar sobre isso. E a palavra de hoje, já vou dizendo para vocês, está lá no livro de Efésios, estou lendo aqui na minha Bíblia, né? Livro de Efésios, no capítulo 3 e no versículo 17 e 18, vai nos dizer assim: e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que arraigados, que significa enraizados, né? Firmes, a fim de que arraigados, agora fui falar isso, me perdi, né? Arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta fraternidade. Vamos de novo? E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, por meio da fé, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura, profundidade dessa fraternidade. Ou seja, que o Senhor Jesus possa estar habitando em vosso coração e que você possa estar firme nesse amor, firme nessa comunhão. É isso que quer dizer, né? Para que você possa saber o tamanho do amor de Deus. Se você estiver firme no amor, se estiver firme na fraternidade, se estiver firme com o Senhor, arraigado, enraizado, nenhum vento vai balançar, nada vai deixar você com dúvida e você vai poder descobrir o tamanho do amor de Deus. Né? Qual seja ali, diz o quê? O comprimento, a largura, a altura e a profundidade, ou seja, que tanto o ângulo que fala aqui, né? Fala sobre os 4 ângulos, né? Quer dizer que o amor do Senhor tem 4 ângulos, Ele nos ama por todos os lados, né? E para que você possa descobrir, mas quando nós vamos descobrir, nós vamos entender o quê? Que o amor de Deus e Deus é a mesma coisa, porque Deus é amor. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Quantos aí podem testificar disso, que Deus é amor? Né? Deus é amor purinho. Então, o que um ser feito de amor purinho, quanto ele pode te amar? Você tem alguma dúvida disso? O quanto um ser que é feito somente de amor pode te amar? Ah, mas eu não sei que tamanho seria esse amor, querido. Que tamanho seria esse amor? Se Deus é infinito, se Deus não tem tamanho, se Deus não pode ser medido, se Deus não pode ser mensurado, depois nós vamos seguir aqui e nós vamos ver o quanto Deus não pode ser nem mensurado, não cabe nem na nossa mente, né? Então, que tamanho é esse amor? Agora, eu ainda quero ir além nesse assunto com você, né? Se o tamanho do amor de Deus é infinito e você possa achar que está faltando amor de Deus em você, né? Quantas pessoas têm dito assim, mas eu sinto um vazio. Quantas pessoas têm tentado ser preenchidos por alguma coisa e buscam uma coisa e buscam outra e buscam nas compras e buscam nos relacionamentos e buscam na profissão e buscam no dinheiro, buscam em tantos lugares, buscam em tantas coisas, buscam nas drogas, buscam na bebida, né? Buscam na carência algo para poder preencher um vazio que jamais vai poder ser preenchido, porque esse lugar é o lugar de Deus. Talvez esse papo seja meio clichê, gente.
Falando aqui, talvez o papo seja meio clichê, talvez teologicamente, ali, muitas pessoas têm falado sobre esse assunto, mas eu quero falar para você sobre esse tamanho desse amor. Dessa maneira simplesinha aqui que nós temos de falar, eu quero que você medite. Como que um Deus de um tamanho infinito, como que Deus de um tamanho imensurável pode caber num espaço? Qual é o espaço? Qual é o tamanho que cabe em você? É imensurável, porque aqui ainda diz assim, ó, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós, né? A ele seja a glória na igreja de Cristo. Ou seja, ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós não conseguimos pensar o que o Senhor pode fazer. Nós não conseguimos pensar o tamanho do Senhor, não cabe na nossa mente. Ou seja, se é maior que a nossa mente, o que pode ser maior que a nossa mente? O vazio que há em nós. Você não consegue pensar em nada para colocar nesse lugar. Por quê? Porque quem está faltando ali é a presença de Deus. A presença de Deus. Deus é uma pessoa e Ele precisa estar presente em nós. Presente, Ele precisa estar aqui, Ele precisa estar aí, Ele precisa estar no nosso coração. Nos vídeos anteriores ali, eu estava ali ensinando a você, estava ali, né, dando uma letra mais ou menos de como orar, de como falar com o Espírito Santo, de como convidar Ele para morar no seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus que está derramada sobre a face da terra. Né? Ali no Monte das Bem-aventuranças fala que Jesus foi assunto aos céus e disse que deixaria o Espírito Santo como consolador, né? E que esse Espírito ele viria. Então na festa de Pentecostes, lá no tempo de Pentecostes em Jerusalém, logo depois da subida, da ascensão do Senhor Jesus aos céus, né? O povo estava lá esperando e aconteceu isso. No livro de Atos a gente vai ler ali sobre a descida do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo desceu sobre os santos, como a Bíblia fala, sobre a igreja, sobre a humanidade, né? Ele está derramado sobre a face da terra. Ele não voltou aos céus. A Bíblia, em momento algum, fala que o Espírito Santo já voltou ao céu. Fala que ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele vai levar a sua igreja. Jesus vai voltar e todo mundo vai para o céu junto. Todo mundo vai para a igreja, para casa junto com Jesus. Todo mundo quem? Todo mundo que crer nisso, que diz que quem crer e for batizado já está salvo, será salvo. Aquele que crê será salvo. A Bíblia diz assim, o que é ser salvo? É ir para casa com Jesus, né? Então eu estava explicando para você sobre como convidar o Espírito Santo para morar no nosso coração, e diz que a Bíblia ali, o apóstolo Paulo também diz que quando ele vem morar em nós, ele fica amalgamado, ele fica fundido ao nosso espírito. Então, quando o Espírito Santo, uma vez que ele é convidado a morar em nós, ele está fundido no nosso espírito. Se você vai orar, ele está amalgamado ali. Você vai orar, vai falar, vai convidar ele vai ter vindo morar dentro de mim, de você. Ele vai ter vindo fazer morada dentro de mim. E ele vai ocupar o espaço que é dele. Nós fomos feitos, saiba você, nós fomos feitos com o propósito de carregar a presença de Deus na face da terra. Nós somos chamados, nós somos seres humanos. Todo ser humano foi feito por Deus. E todo ser humano foi feito com esse propósito, carregar a presença de Deus. Então tem um lugar dentro de nós que é específico para a presença de Deus. Então, se você tem se sentido vazio, se você tem achado que tem faltado algo, você tem buscado aqui, buscado ali, está muito ruim, está muito difícil, às vezes está ansioso, às vezes está deprimido, você não consegue achar uma coisa. Meu querido, eu vou te ensinar, minha querida, apenas ore e convide o Senhor para morar dentro de você. Convide o Senhor para tomar o lugar dele, porque se você descobrir qual vai ser, aqui ainda no versículo 19, assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, né? Para que você seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade da fraternidade. Assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchido com toda a plenitude de Deus. Meu Deus! Quando nós compreendermos o tamanho, o que está querendo dizer aqui? O que está dizendo a palavra ali? Quando nós compreendermos o tamanho do amor de Deus, que excede todo o conhecimento humano, nós vamos poder ser preenchidos
Preenchidos, a palavra de Deus fala isso, com toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus todinho vai morar dentro de nós, Deus inteirinho vai morar dentro de nós. E isso é plenitude, e isso é realização. No momento em que Deus mora dentro de nós, como foi no último vídeo ali que foi postado, tem dia que está osso, tem dia que é luta, e isso aí vai ser para todo mundo. Jesus Cristo de Nazaré disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vai ter dias que vai estar difícil, mas a presença de Deus está em nós. Nós vamos vencer qualquer coisa, nós vamos avançar sobre qualquer coisa, nós não vamos ser falto de nada, nós não vamos ficar tristes por nada, nada vai nos abater, nós vamos ser pessoas alegres. Esse vazio, ele vai estar preenchido, então a nossa alegria, a nossa tristeza, não vai depender de nada mais além da presença plena do nosso Senhor Deus. Então agora eu quero convidar você para algo que nós ainda não fizemos aqui no canal, mas hoje nós vamos fazer pela primeira vez. Quero convidar você para uma breve oração. Quero que você feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito e diga assim: Senhor Jesus, querido e amado Jesus, eu quero te convidar nesse momento para que você venha morar dentro de mim. Eu quero te convidar nesse momento para que você possa preencher todos os vazios e lacunas do meu ser. Eu quero te convidar nesse momento, ó Senhor Deus do universo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Senhor Jesus de Nazaré, Espírito Santo de Deus, que tu possa vir morar dentro de mim, preencher a minha vida e ser o centro do meu ser, em nome de Jesus. Amém. Eu te entrego a minha vida, Senhor, eu te entrego o meu ser, tudo que eu tenho e sou te pertence. Quero que tu perdoes os meus pecados, Senhor, e não te lembres mais deles, e dirija a minha vida a partir de hoje. Eu tenho certeza, amém? Amém. Eu tenho certeza, meus amados, que se você fez essa oração hoje, o Senhor já está morando dentro de você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Em nome de Jesus, um grande beijo, um grande abraço, uma semana maravilhosa e dá o seu testemunho aqui. Eu quero saber do seu testemunho, quero saber das suas vitórias, das suas bênçãos, em nome de Jesus. Beijão!